Timóteo, capítulo 1, verso 5. A palavra de Deus diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Capítulo 1, verso 19 também: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, todos nós, nascidos de Deus, somos filhos de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. E nós, como seres humanos, e como filhos de Deus agora, cada um de nós temos três partes dentro de nós. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Se você ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, você vai ver que a palavra do Senhor é bem explícita nessa doutrina. Muitos irmãos creem no dualismo. Eles não creem que nós temos espírito, alma e corpo, mas eles creem apenas em corpo e alma. Isso é uma doutrina já muito antiga, e não conseguem enxergar que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que Ele fala em nosso espírito. Como Paulo disse: o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Por isso que a palavra diz: andai no Espírito. Por isso que você vai ver muitas vezes na palavra de Deus essa frase: e entristeceu o Senhor o meu espírito, ou se entristeceu em espírito, ou aborreceu o seu espírito. Amém? Você lembra lá daquela mulher adivinha no livro de Atos, verso 16? No livro de Atos, capítulo 16, tinha uma mulher que era adivinha, e quando Paulo chega naquela cidade, ele procurou um lugar para orar. E aquela mulher que tinha esse espírito de adivinhação vinha atrás de Paulo e dizia: olha, estes que vos anunciam a palavra são filhos do Deus vivo. E onde Paulo ia, essa mulher vinha atrás falando. E a palavra do Senhor diz assim, que aborreceu Paulo o seu espírito. Veja como nós precisamos andar no Espírito. Talvez se entrasse uma pessoa aqui e começasse a falar: eis que te digo, o que o Israel está falando é a verdade, porque estes são filhos do Senhor, Deus Altíssimo. Todo mundo aqui ia se emocionar, né? Mas se nós estivéssemos no Espírito, nós se perturbaríamos como Paulo perturbou-se em seu espírito. O que aquela mulher estava falando não era uma mentira. Paulo realmente era um filho de Deus, e o que ele falava era a verdade. Só que o que estava falando era um demônio, era um espírito enganador, querendo enganar Paulo. Veja como nós precisamos andar em espírito. E a palavra diz que Paulo se perturbou no seu espírito e expulsou aquele demônio. E foi perseguido porque ela deixou de adivinhar as coisas, e realmente ela adivinhava. Então seus senhores mandaram prender Paulo, e ele sofreu com as suas algemas, como os irmãos já conhecem a história. Então nós, irmãos, temos três partes dentro de nós: espírito, alma e corpo. Amém? E o nosso espírito é composto de três coisas. O nosso espírito ele é composto pela consciência. Quando recebemos o Espírito Santo dentro de nós, ele convence o homem do pecado, do juízo.
Ele nos convence do nosso pecado. Por isso você tem a consciência do seu pecado hoje. Você tem a intuição e você tem a comunhão. São 3 partes do Espírito: consciência, intuição e comunhão. Porém, nós temos uma consciência mental. Muitos irmãos não conseguem diferenciar essa consciência que está na nossa mente, nos nossos pensamentos, e a consciência que vem do Espírito Santo de Deus. A consciência que está na nossa mente, e a nossa mente também tem 3 partes, que é mente, emoção e nossas vontades. Isso está dentro da nossa alma, dos nossos sentimentos. Você tem sentimento, irmão, e os seus sentimentos estão contidos na sua alma. Por isso, em 1 Pedro, Pedro diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Veja, o início da fé é quando você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo aciona o seu espírito, que estava adormecido dentro de você, como uma lâmpada apagada. Então você agora começa a ter comunhão com Deus, você começa a ter intuição e consciência, algo que veio de cima. Esse é o início da fé. E o fim da fé é quando você converter os seus sentimentos, as suas emoções e a sua vontade ao Cristo ressurreto, ao Cristo de Deus. Por isso Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Paulo era um homem que a sua mente estava convertida, os seus pensamentos estavam convertidos e a sua vontade estava sujeita a Cristo. Por isso ele diz: já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais o eu, a minha emoção, a minha mente, a minha vontade, mas Cristo agora vive em mim. Agora ele andava no Espírito. E quando andamos no nosso Espírito, não tem como nós sermos enganados. Por isso, quando nós começarmos a exercitar aquilo que temos recebido do Senhor, ninguém vai enganar você. E é tão triste quando algum irmão pensa que engana você. Porque aqueles que são espirituais, irmãos, não são enganados. Muitas vezes, algumas pessoas vêm falar conosco, e o Espírito aborrece o nosso espírito, dizendo que tudo aquilo que aquela pessoa está falando é mentira. Você sabe que acontece isso com os servos de Deus? Você não consegue enganar os servos de Deus. Você engana só a você mesmo. Mas os servos de Deus que andam no Espírito não são enganados. Amém? Então nós recebemos agora uma consciência. E essa consciência, ela tem 2 lados. A palavra consciência é como a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Existe uma sabedoria humana? Existe. Mas existe a sabedoria que vem do alto. Amém? E essa sabedoria que vem do alto é algo que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E você, através daquilo que lhe foi ensinado, você desenvolve algo que eu posso chamar de consciência para que os irmãos entendam, mas um senso de certo ou de errado. A palavra consciência também pode ser usada a isso. E você descobre então que você pode fazer algumas coisas e outras não, com algo exatamente na sua alma, não a consciência do Espírito. Porque a consciência do Espírito, ela é responsável pelo discernimento. Ela é capaz de distinguir entre o certo e o errado. E isso não se dá pela influência dos pensamentos que nós temos ou do conhecimento. É algo espontâneo e direto, que vem da parte de Deus.
essa consciência que nós recebemos no Espírito, ela vai nos fazer andar com Deus. Veja, irmão, quando você tem a sua consciência sadia, você então consegue fazer coisas que aparentemente não são, como é que eu posso dizer para os irmãos, não são coisas que estão erradas. Por exemplo, um irmão, ele ama tanto o seu outro irmão, que às vezes ele pode deixar de comer para que outro irmão coma. Se ele não deixar de comer para que o outro coma, é errado? Não. A consciência humana, ela não consegue alcançar esse ápice. Porém, a consciência do Espírito, ela vai te levar a um nível muito mais elevado. Amém? Como é que você vai poder compreender as palavras do Senhor Jesus quando Ele diz: é melhor dar do que receber? Se você olhar com a sua consciência humana, você pode dizer para mim: não é melhor dar do que receber. É melhor eu receber R$100 ou é melhor eu dar R$100? Nossa, a nossa consciência humana nos diz que é melhor nós receber. Mas quando você tem uma consciência espiritual, quando você anda no Espírito, você então vai conseguir discernir que as coisas espirituais são mais elevadas. Então você vai conseguir compreender o Senhor, quando Ele diz que é melhor dar do que receber. Porque quando você ama, e o amor de Deus está envolvido com você, quando você consegue ajudar um irmão, isso para você é uma alegria tão grande, que você vai entender que é melhor dar do que receber. E veja, irmãos, eu estou tentando falar de algo espiritual. É difícil nós explicarmos as coisas espirituais. Você precisa experimentar o espiritual para entender o que é espiritual. Amém? Veja, o fim dessa demonstração é o amor, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Paulo está dando as diretrizes para Timóteo de como chegar nesse ápice da vida cristã. Mas ele diz assim: mantendo uma boa consciência. Porque alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Quando nós rejeitamos essa boa consciência, essa consciência elevada do Espírito, nós começamos a naufragar na fé. Porque você pode ser uma pessoa que cumpra todos os seus deveres cotidianos. Você sustenta sua família, sustenta sua esposa, você trabalha, paga os seus impostos, você faz tudo, assim como o jovem Henrique fazia tudo. Mas o Senhor Jesus tocou na sua consciência e Ele diz: vende tudo que tens e dá aos pobres. Irmãos, como que o jovem rico ia fazer isso se ele não tinha uma consciência vinda do alto? Como você e eu vai fazer isso se nós não andarmos no Espírito? Se a nossa consciência estiver ligada apenas com as coisas materiais. E foi isso que o jovem rico fez. Ele diz: já tenho cumprido todos os mandamentos. E o Senhor chamou ele para um plano mais elevado. E é aqui que o Senhor quer nos instruir. Ele nos chama a esse plano mais elevado. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Que o fim da demonstração, tanto de 1 Timóteo como de 2 Timóteo, de como servir o Senhor, de como andar na casa de Deus, de como servir os irmãos, o fim de toda essa demonstração é o amor, que ele vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Veja, irmãos, o amor, a fé e a consciência, eles estão ligados.
Porque se você não conhecer o amor de Deus, você não vai ter uma boa consciência. E outra, vocês podem estar ofuscando as suas consciências. Porque você pode dizer para mim: olha, irmão, como que eu vou deixar de comer para dar para outro comer? Porque a nossa mente, a nossa alma, ela é cheia de argumentos, irmãos. Assim como vários irmãos são cheios de argumentos. Quando você fala das coisas espirituais, existem vários argumentos. Como que eu vou deixar de reunir? Como que eu vou reunir se eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? São argumentos. Porque um irmão que tem uma boa consciência, veja bem, ele sabe que o deixar de reunir é um pecado. Por quê? Porque ele tem uma fé sem hipocrisia e porque ele ama. E não venha me dizer que você ama a sua esposa e consegue ficar um mês longe dela. Você sempre vai querer estar perto de quem você ama. Por isso o fim dessa demonstração é o amor. Começa no amor. Se você ama o Senhor, você vai amar estar com Ele. E se você ama Ele, você vai amar estar na sua casa. E se você ama a sua casa, você vai amar os irmãos. Porque existe um pouquinho do Senhor Jesus em cada irmão. Então você quer ver, quer estar comunicando o que o Senhor deu para você, e quer estar recebendo o que outros irmãos têm para você. Porque a mutualidade do corpo de Cristo é algo que você vai compreender só se você amar. Se você não amar, você não vai compreender. Você pode se esforçar. Você pode fazer tudo na força do seu braço. Mas se você não amar, você não vai conseguir ter uma boa consciência. Por isso que no mesmo livro, capítulo 4, Paulo vai falar que muitos têm cauterizado a consciência. Nossa, irmão, cauterizar a consciência. Sabe o que é cauterizar a consciência? É quando esses pecados de crentes não doem mais nos seus corações. A sua consciência está cauterizada. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude. Porque nós podemos estar com a consciência cauterizada e servindo o Senhor, entre aspas. Mas como que nós vamos saber se estamos com a consciência cauterizada ou não? Lembre-se, irmão, o fim dessa admoestação é o amor e um coração puro e uma boa consciência. Como está a sua consciência? Veja como o amor e a consciência precisam andar juntas. Eu vou contar uma história para vocês entenderem como o amor precisa estar envolvido com a consciência. Imagine que você está cortando uma árvore na sua casa com um machado. E você está lá. De repente, num golpe de machado, o machado se escape do cabo e atinja um andarilho que está andando na rua. E ele atinge esse andarilho andando na rua fatalmente, e esse andarilho morre. Você vai até se desesperar. De uma pessoa inteligente, o que ele faria? Ele ligaria para o seu advogado e falaria: nossa, aconteceu uma tragédia aqui, eu estava trabalhando, soltou o machado, bateu na cabeça do homem e matou ele. O que eu faço? Alguns advogados iriam te aconselhar a fugir do flagrante, né? E se apresentar depois de 48 horas. Você ia botar uma roupa, talvez, ia fugir dali, ia se apresentar com o advogado depois de 48 horas, não é? Porque não tem nenhum amor envolvido. Essa é a sua consciência. Você pode até se desesperar um pouco, mas essa vai ser a sua consciência. Mas quando tem amor envolvido, irmãos, é completamente diferente. Imagine que você está trabalhando na sua casa com o mesmo machado.
E o machado se escape do cabo e agora atinge a sua filha, ou seu filho, aonde tem amor envolvido. Você não vai se preocupar se você precisa contratar advogado, você não vai querer saber de nada, nem querer se vai ser preso, nem querer saber se vai ser preso, nem querer saber de nada, você vai estar desesperado. Por quê? Porque o machado matou alguém que você ama. Veja, essa precisa ser a consciência do crente. O crente, quando ele peca, ele precisa saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, se é que nós amamos Ele, morreu pelo nosso pecado. E essa é a consciência sadia, a consciência do crente. Envolve o amor. Porque se não tivermos amor, não adianta nada. Leia o capítulo 13 de 1 Coríntios. Não adianta nada, porque o amor é o fim das coisas. Então, se o Senhor Jesus, se você reconhece o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você vai representá-lo bem, irmão. Você não vai envergonhar o Senhor, porque o seu pecado matou o autor da vida. E sabe por que o seu pecado e o meu pecado não tem nos constrangido? Porque nós não amamos o Senhor. Porque se nós amássemos o Senhor, o nosso pecado nos constrangeria. Você encontra a história de irmãos que realmente amavam o Senhor. Se você ler a história da igreja, você vai ver que no século III existia um irmão chamado Orígenes. Ele amava tanto o Senhor Jesus, veja, irmão, que ele olhou para uma moça com olhos pecaminosos. Sabe o que Orígenes fez, irmãos? Ele foi lá e se castrou sozinho. Veja, aí muitos podem olhar para mim e dizer: nossa, não, mas daí demais, irmão. O irmão foi lá e cumpriu o capítulo 19 de Mateus. Realmente, irmãos. E veja, essa pessoa, ela sofreu pelo seu pecado. Você entende? Não estou dizendo aqui que é para você chegar em casa e procurar uma castração química, alguma coisa assim. Mas estou dizendo que nós precisamos sofrer pelos nossos pecados. Martim Lutero, sua conversão, ele andava com 17 anos com um amigo na rua, caiu um raio no amigo dele e matou o amigo dele na hora. Ele se converteu. E os seus pecados flagelavam tanto ele, que ele se castigava com chicotes, com um anzol na ponta, para sacrificar o seu corpo. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque ele tinha amor pelo Senhor. E o pecado dele matava ele. Amassava o seu coração o pecado dele. Porque ele tinha amor. Então a história diz que ele leu o capítulo 1, versos 16 e 17 de Romanos, e entendeu que era pela fé, que o justo viverá pela fé. Mas veja, irmãos, como esses irmãos nos deram exemplos de irmãos que o amor estava envolvido, que as coisas espirituais estavam dentro dos seus corações, e que deixaram a sua vida e serviram ao Senhor. Foram irmãos, posso dizer até que principais na nossa fé, porque foram grandes irmãos que fizeram a obra do Senhor, que se dedicaram fielmente à obra do Senhor. E não somente esses, poderia ficar falando a noite inteira para os irmãos, dos irmãos que amavam o Senhor e tinham uma boa consciência. Porque se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos conseguir ser irmãos e irmãs fiéis na casa de Deus. Por isso que o fim dessa admoestação de Paulo é o amor, que vem de um coração puro, um coração que tem só o Senhor dentro dele, e de uma boa consciência. Veja, você não vai ter uma boa consciência se você não tiver amor.
Quando você nasce de novo, você tem uma boa consciência. Quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo já fala com você: ei, não faça isso. Mas daí, os nossos ensinamentos, as coisas que nós achamos certas, nos traz questionamento. Não, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso porque eu trabalho. Se eu não puder fazer isso, trabalho, eu sou um homem honesto, não roubo de ninguém, eu faço... É o que mais você vai encontrar quando você conversa com qualquer pessoa. Eu tenho direito a fazer isso porque eu trabalho, pago minhas contas, não devo nada a ninguém. Essa é a nossa mente que ofusca a nossa consciência. E se nós não prestarmos atenção, irmãos, nós vamos ter a nossa consciência cauterizada. Porque a fé, sim, é de glória em glória, de fé em fé. Você sobe na fé degrau por degrau. Mas o pecado também é assim. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Você vai descendo degrau por degrau. Você comete um pecadinho. Opa, mas todo mundo peca. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aí você desce mais um pouquinho. Quando você vê, você vai estar fazendo atrocidades que nem é lícito falar aqui no meio da reunião. Porque você vai descendo degrau por degrau, degrau por degrau. Quando você vê, você está enfiado num pecado terrível. Por quê? Porque a nossa consciência vai cauterizando por causa do pecado. Se nós tivermos uma boa consciência e uma fé não fingida, nós vamos poder então começar a ler o livro de Timóteo e ver como nós devemos proceder na casa de Deus. Mas se nós não tivermos isso, irmão, não adianta. Não adianta reunir, reunião após reunião. E a nossa consciência, irmãos, ela está dentro de você que nasceu de novo. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, verso 15, seja a paz de Cristo o seu árbitro. Ou seja, tudo aquilo que você está fazendo, se não traz paz no teu coração, a sua consciência já vai condenar. Por que estou fazendo isso? E a sua alma já vai começar a combater. Você pode fazer isso. Mas você tem a consciência de Deus dentro de você. Ouça o Espírito Santo que fala na tua consciência, irmão. A palavra diz, o mesmo Espírito fala em nosso espírito que somos filhos de Deus. A comunicação que temos com Deus é no Espírito. E o Espírito, ele fala conosco. E nós mesmos, se cada um de nós pudesse levantar e falar aqui, olha, essa semana eu fiz alguma coisa que meu espírito entristeceu. Foi algo que não... O rei dentro de mim não admitiu. Que quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo já coloca na sua consciência, aí você fez errado. Veja, irmão. Se os irmãos não tivessem cauterizado a consciência, seria difícil um irmão falar mal de outro irmão. Porque quando ele pensa em falar, você já pensou em falar mal de alguém e a sua consciência já te colocou um freio, eu não posso falar mal. Sabe por que ela coloca um freio em você? Porque você é um nascido de Deus e você precisa escutar o Espírito Santo de Deus que fala na sua consciência. Porque senão você vai ter a consciência maculada, cauterizada. E é por isso, não é por outra razão, é por isso que muitos têm naufragado na fé, não conseguem se firmar na fé, porque eles não têm uma boa consciência. Veja, verso 19 diz assim de 1 Timóteo capítulo 1, mantendo a fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado o quê? A boa consciência, vieram a naufragar
na fé. Entenda, irmão, que você precisa escutar a sua consciência. E ela é algo que vem do Espírito Santo de Deus. E o Senhor fala conosco através da nossa consciência. Amém? Nós temos a unção dos santos. 1 João capítulo 1, verso 27. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade que ninguém vos ensine. Veja, quando essa consciência tocar em você, obedeça, irmão. Eu lembro-me que existia um irmão muito amado, que ele tomava um pouco de vinho, né? E ele tinha base na Bíblia, porque a Bíblia não proíbe tomar vinho, ela proíbe se embebedar. Alguns ignorantes dizem que o vinho antigamente não tinha álcool, né? Mas o vinho que o Senhor Jesus fala não tinha álcool. Mas como é que embebedava se não tinha álcool? Né? Era um suco de uva. Não, o Senhor transformou em João, no capítulo 2, água no melhor vinho. Deveria ser um vinho muito bom, né? Um vinho feito pelo próprio Senhor Jesus. Era um vinho bom, o melhor vinho. E a palavra também diz que eles falavam para o Senhor Jesus assim: aí vai um glutão e um bebedor de vinho. E aqui mesmo em Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo assim: não bebe só água, mas também um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes dores de estômago. Então veja, o vinho era vinho, não era suco de uva. Suco de uva é uma coisa, e o vinho, para se formar vinho, ele precisa ser fermentado, e quando ele é fermentado, ele contém um teor alcoólico. Não é verdade? A palavra diz: não se embriagueis com o vinho. Mas esse irmão tomava um pouquinho de vinho e tinha todos os argumentos para ele tomar vinho. E realmente ninguém poderia julgar ele, porque ele estava fazendo conforme as Escrituras. Mas um dia, quando ele foi pegar a taça de vinho, algo virou a taça de vinho e disse para ele: você não. E ele altamente entendeu a sua consciência e disse: então, se o senhor não quer que eu tome mais, apesar de não ter nada errado, veja como é algo que sobrecede a consciência humana, é algo superior, é algo que o Senhor fala com você, e quando Ele fala diretamente com você na sua consciência, você não tem a necessidade que ninguém te ensine. É isso que essa unção está falando aqui, está fazendo aqui no capítulo 1, verso 27 de 1 João. Com respeito a essas coisas, nós não temos a necessidade que ninguém nos ensine. Porque o irmão poderia sair de lá e perguntar para outro irmão: ô irmão, é pecado beber vinho? Aí o outro irmão disse: a Bíblia não diz que é pecado, irmão. Então vou beber. Nossa, mas a tua consciência falou para você que para você não. E você não consegue passar adiante. Aí você vem com os argumentos. Bom, até Paulo falou para Timóteo tomar um pouquinho de vinho. Por que eu não posso tomar um pouquinho de vinho? Aí você vai estudar: nossa, se eu tomar um cálicezinho de vinho, faz bem para a saúde, né? Tal, é melhor do que café. E você vai ter vários argumentos. E você não vai seguir o Espírito Santo de Deus na sua consciência que falou com você. Quando a palavra de Deus diz assim, que nós não temos a necessidade de que ninguém nos ensine, não quer dizer que você não precisa procurar os irmãos para aprender da palavra, para crescer na graça e no conhecimento, não. É em questões que a unção fala com você, no teu espírito, você precisa obedecer à sua consciência. Porque nós não obedecemos às nossas consciências e nós temos perecido tanto. Porque o amor não está envolvido, que nós não estamos escutando a voz da nossa consciência. É como na história do Machado, nós estamos procurando advogado, nós estamos procurando fugir do local, nós estamos procurando vários subterfúgios. Mas quando o amor está envolvido, você não quer saber de nada.
Ouça a voz da sua consciência, irmão. Porque se você ouvir a unção que veio do Senhor e permanece em vós, ela vos ensina acerca de todas as coisas. E é verdadeira e não falsa. Veja, se o Espírito Santo fala com você, na sua consciência, isso é verdadeiro, irmão. Tem coisas que para mim são proibidas, que você pode fazer. E tem coisas que eu posso fazer que você não pode fazer. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não podem beber nem uma gota de vinho. E tem outras pessoas que podem tomar um cálice de vinho. Escute a unção que está dentro de você. E aqui João está falando com respeito do anticristo. Você tem a unção dos santos. Você não tem nada de você mesmo. Você precisa escutar a unção que fala com você no seu espírito. E essa unção vai lhe ensinar acerca de todas as coisas. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Olha a importância, irmãos, de escutarmos a unção. Olha a importância, irmãos, de amarmos, de ter um coração puro, de ter uma boa consciência e uma fé não fingida. No capítulo 3, verso 9 de 1 Timóteo, ele vai continuar falando, conservando o mistério da fé com uma boa consciência. E daí no capítulo 4 de 1 Timóteo, veja, ora, verso 1, o Espírito afirma expressamente, veja essa expressão de Paulo, veja como ele era alguém espiritual, veja como ele era alguém que escutava o Espírito. Olha a frase de Paulo, o Espírito afirma expressamente, o Espírito falava expressamente com ele. Ele era um irmão que tinha discernimento espiritual, porque ele tinha uma boa consciência, ele tinha uma fé não fingida, e tinha um coração puro já, e tinha amor pelos irmãos. E é porque ele tinha tanto amor, que ele escreveu 1 e 2 Timóteo, a um filho, que não era de carne dele, mas um filho espiritual. E nós podemos tomar esses ensinos para as nossas vidas, irmão, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Veja, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Se você continuar, ele vai falar mais um pouco, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por tantos quantos conhecem plenamente a verdade. Veja, eles proíbem coisas que o Senhor não proibiu. É isso que Paulo está falando, irmão. Porque eles têm a consciência cauterizada. E isso pode ser até aparentemente uma boa obra. Veja, eles com a consciência cauterizada, eles agora proibiam o casamento. Se você ler as Escrituras, você vai ver que o casamento, tanto para o homem quanto para a mulher, é uma bênção. Mas agora estes que têm a consciência cauterizada proíbem o casamento. Veja, irmão, muitos falsos mestres, eles proíbem coisas que não foram proibidas por Deus.
Porque eles precisam, irmãos, dominar você. Eles precisam fazer de você marionetes dele. E Paulo diz que o Espírito expressamente fala que nos últimos dias eles se apostatarão da fé e eles vão obedecer espíritos enganadores. Muitas vezes nós crentes pensamos que as coisas do diabo são tudo coisas ruins, né? O diabo vem com aquele chifre e fica tentando pegar você, ele está tentando matar você. Não, irmão, não subestime o diabo. O diabo tem enganado muitos crentes. Você encontra muitos irmãos que estão obedecendo, infelizmente, doutrinas de demônios. E eles têm aparência de boa obra. Leia o capítulo 23 de Mateus, sempre falo para os irmãos. Você vai ver que lá estavam os fariseus. Eles se vestiam bonito, alongavam seus filactérios, procuravam os primeiros lugares, né? Eles iam no sinédrio, sentavam lá naquelas cadeiras lindas deles. E o que era o maioral deles, o mais sentava na cadeira maior, conforme a posição deles era a posição da cadeira. E infelizmente, irmãos, hoje nas reuniões, chamadas reuniões cristãs, isso está acontecendo. Por quê? Porque parece ter uma boa obra, parece ser algo bom. Eles proíbem, eles regulam, eles falam isso, falam aquilo, colocam o irmão na disciplina, faz isso, faz aquilo, mas eles dominam o povo de Deus. E veja, quando o Senhor te libertou, Ele verdadeiramente te deixou livre. Você é livre, irmão. Você lembra no capítulo 11 de João, quando o Senhor ressuscita Lázaro? Ele chega naquela tumba onde Lázaro já estava morto 3 dias, e o pessoal estava triste, e o Senhor se entristeceu com eles. A palavra diz, no capítulo 11, verso 35, que o Senhor chorou, o Senhor se entristeceu, porque nós nos entristecemos quando nós amamos, irmãos. Veja, se você vê um irmão passando necessidade, se você vê o problema de um irmão, isso não entristece o teu coração, é porque o amor não está envolvido com você, irmão. Porque quando você está envolvido com os irmãos, os problemas dos irmãos se tornaram os teus problemas. E você chora com os que choram, assim como você se alegra com os que se alegram. E o Senhor chega diante daquela situação e ressuscita Lázaro. O que o Senhor fala para Lázaro? Vocês desatam ele e deixam ele ir. Ele não fala para Lázaro, agora tu faz isso, deixa ele ir. Porque a vida cristã é uma vida de liberdade. Você serve a Cristo se você quiser. Se você não quiser, você vai para onde você quiser. Porque nós somos aqueles escravos da orelha furada do Antigo Testamento. São aqueles escravos que receberam liberdade. Mas se eles quisessem ficar com aquelas pessoas que eles serviam, eles tinham que furar a orelha. E eles poderiam continuar com aquelas pessoas que eles serviam, porque eles continuavam, por quê? Por causa do amor. Eles tinham tanto amor pelos seus donos, que eles continuavam. Mesmo sendo livres, continuavam. Nós somos livres e nós servimos o Senhor por causa do amor. Esse é o fim da demonstração de Paulo, o amor. Uma fé não fingida, uma boa consciência e um coração puro. Lembre-se disso, irmão. Porque se nós lembrarmos sempre disso, nós não vamos correr o risco de naufragar na fé. E nós podemos estar correndo esse risco. Você lembra da história de Davi? Está lá em 2 Samuel capítulo 11.
Veja o risco, irmãos, de nós não estarmos compenetrados nas coisas do Senhor. Davi, ele era um rei que ele ia à frente de todas as batalhas, porque ele era forte em batalha. Em 2 Samuel capítulo 11 diz que os reis eles iam às guerras, mas Davi, ele resolveu não ir à guerra e ficou em casa, ocioso. Aliás, irmãos, a ociosidade é um pecado do crente. Se você não tem o que fazer, vai ler a Bíblia, irmão, vai ser a melhor coisa que você faz na sua vida. Se envolva com as coisas espirituais, irmãos, porque nós somos um perigo sozinho. Eu e você somos um perigo para nós, um perigo para as nossas mulheres, um perigo para os nossos filhos, um perigo para aqueles que estão perto de nós, um perigo para os irmãos. Se nós nos isolarmos, irmãos, nós somos um perigo. Você pode ver, o irmão começa a se isolar, daqui a pouco ele já está falando mal dos irmãos. E nós vemos isso, e nós temos experiência de como isso acontece. E ele começa a se isolar, daqui a pouco ele começa a falar, ninguém tem comunhão. Que comunhão? A consciência começa a cauterizar. E vai cauterizando de uma certa forma, que alguns ainda fazem reuniões para falar mal dos irmãos. Veja que reunião. Com o intuito de falar da palavra, e a reunião era falada mal dos irmãos. Veja, irmão, o que é ter uma consciência cauterizada? É um perigo para mim e para você. Se envolva com as coisas espirituais. Davi deixou de ir para a guerra. Aí ele estava ocioso no palácio. Ele avistou uma mulher linda. Você lembra dessa história? E um abismo chama outro abismo. Mandou traz ela. E ele coabitou com ela. E talvez se eu e você fôssemos Davi, fôssemos rei, ele tinha um argumento, eu sou rei. Eu posso sair com a mulher que eu quero. Eu posso ter 1000 mulheres se eu quiser. Ele tinha argumento. Não tinha? Cheio de argumento. Porque nós não temos ideia do que é um reinado, porque nós vivemos numa suposta democracia. Mas no reinado tudo é do rei. O rei é o rei, assim como o rei Jesus é o nosso rei, e é tudo para ele. Num reinado humano também é assim. Nós somos servos do rei. E ele foi lá, ficou sozinho. O que ele fez? Pegou a mulher de Urias, coabitou com ela. E daí veio um abismo após outro abismo. E a consciência dele começou a ficar suja. Ele achava então, como pode um homem que o Senhor livrou de tantas as batalhas? Veja, irmão, não subestime você, e falo para mim também, não me subestimar. Como pode um homem que o Senhor o chamou, pastor de ovelhas, tendo vários irmãos fortes, o Senhor chamou ele, o Senhor fez ele derrotar o gigante, o Senhor o tornou rei, o Senhor falava com ele. Como pode um homem desse calibre fazer isso? Eu falo para mim e para você, ele fez isso, porque isso está nas Escrituras, porque ele andou ocioso. Veja como nós precisamos cuidar, irmãos, da nossa ociosidade. Não pense que ninguém é melhor que ninguém. Tanto mais espiritual, como o que está começando agora, precisa se cuidar. Nós precisamos cuidar com a carne, porque a nossa carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso precisamos andar no espírito. E veja como a consciência dele foi cauterizando. E deu que Betseba ficou grávida. E o que ele fez? Chamou Urias. Vem cá, Urias, deita com a sua mulher. Tu tens sido um bom servo, um bom soldado. Vai, fica com a tua mulher.
se deita com ela, agora tu está de férias. Veja, irmãos, os argumentos do rei. Mas Urias era tão fiel que ele disse: não, como eu, veja a lição, como eu, sendo um servo, o meu povo está em batalha, eu vou deitar com a minha mulher? Não posso fazer isso. Meu lugar não é aqui, meu lugar é lá no campo de batalha. Não vou ficar guardando o meu rei. Veja, irmão. Então Davi deixa ele voltar para a guerra, escreve uma carta e manda por ele mesmo, para que quando ele chegasse na frente de batalha, o exército recuasse, para que ele fosse morto. Davi fez isso, irmão? Fez. Por que ele fez isso? Porque ele estava vivendo uma vida ociosa. Ele deveria estar na guerra, mas o que ele fez? Resolveu ficar em casa e deixou a sua consciência se ofuscar. E ele fez isso? Fez. Então o profeta Natan vem com aquela historinha de um homem que tinha muitas ovelhas e foi lá e matou a ovelha do seu vizinho, que tinha só uma, que zelava e cuidava por ela. E ele, com a consciência cauterizada, falou: quem é este homem? Vou mandar matar. Você é digno de morte. E o profeta Natan diz: esse homem és tu. Veja, irmão, como nós precisamos da palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus. Lembra que eu falei antes para vocês? Que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela pode nos curar, ela pode nos encher, ela pode nos transformar, ela pode nos ajudar. E Davi se arrependeu amargamente, irmão. A palavra diz que ele se arrependeu amargamente. E daí você pode ler o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento dele. Veja, irmão, como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Como nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa consciência. Como nós precisamos deixar os nossos argumentos de lado, que geralmente são argumentos esdrúxulos. São coisas que, se nós estivéssemos em espírito, nós nem falaríamos. Como nós precisamos deixar essa vida errada que temos vivido e procurar as coisas espirituais. Por isso que Davi, no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí você lembra lá o que Paulo falou? Paulo falou que um amor que vem de um coração puro. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? É um espírito que tem a sua consciência boa, que mantém a sua consciência boa, que nada na sua consciência espiritual constrange ele. Isso é um espírito inabalável. Isso é um barco que não naufraga. Isso é um irmão que não vai naufragar na fé. Um irmão que tem um espírito inabalável. É um irmão que consegue prosseguir na vida cristã. Nós precisamos ter essa oração: Senhor, o Senhor sabe o que está roubando o meu tempo com o Senhor. O Senhor conhece os meus argumentos e as minhas desculpas que tenho dado para a minha própria consciência. E lembre-se que eu não estou falando dessa consciência humana, que a gente aprende o que é certo, o que é errado. Eu estou falando da consciência do Espírito, que é algo mais elevado. Você pode falar para o Senhor: Senhor, crie em mim um coração puro, que todas as coisas que venham do meu coração, primeiro procuram a Ti. Porque eu sempre digo para os irmãos: você vai ser um bom marido quando você tem um coração puro.
Porque daí você vai amar sua esposa com o amor do Senhor. Você vai ser um bom pai quando você tem um coração puro. Quando primeiro você buscar o Senhor. Quando você busca o Senhor, você aprende tudo, irmãos. Porque o Senhor foi o melhor filho. O Senhor foi o melhor amigo. O Senhor foi o melhor conselheiro. Amém? Ele nos deu exemplo de tudo. Ele diz: em tudo eu vos dei o exemplo. Veja, quando você busca o Senhor e o seu coração está cheio do Senhor, você vai ser um irmão que vai amar os irmãos. Então, em todas as coisas que você fizer, o amor estará envolvido. Veja, quando você vai aconselhar um irmão, você ama aquele irmão. Por isso você teme de dar um conselho errado para aquele irmão. Porque aquele irmão pode te considerar e acolher o seu conselho. E o seu conselho pode ser um conselho de morte. Mas se você ama o irmão, e o irmão está com uma dificuldade, você vai falar: irmão, vamos orar, para que o Senhor nos dê direção, como nós devemos prosseguir nessa área. Ou se você tiver uma palavra de Deus para esse irmão, você tem a liberdade porque você ama, e os que amam, eles se admoestam. Porque se o Bruno estiver ali, em cima daquela janela, se pendurando assim, o neto vai falar para ele: Bruno, saia daí. Saia daí, Bruno, porque você pode cair. Você vai dar um conselho porque você ama. E é diferente quando o amor está envolvido. É diferente, irmãos. Quando nós crescermos em amor, nós vamos conseguir ter uma consciência boa. Nós vamos conseguir ter um coração puro, onde só o Senhor Jesus é a substância do nosso coração. Porque dele, por ele e para ele. Amém? Eu vou procurar andar com o Senhor Jesus. Eu vou procurar aconselhar os irmãos como o Senhor Jesus. Porque eu amo os irmãos. E veja, se você amar como o Senhor Jesus deu a sua vida por mim e por você. Amém? É como se, quando nós estivéssemos com aquele machado para cortar a árvore, a cabeça que ele iria acertar seria a cabeça do Senhor Jesus. E ele sabia disso. Por isso ele mesmo se colocou e se entregou por nós. Por causa do meu e do seu pecado. O amor precisa estar envolvido, irmão. Senão nós não vamos conseguir ter uma consciência pura. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos, porque nós às vezes não conseguimos superar as nossas debilidades, porque nós não amamos. Porque se o amor estivesse envolvido, nós superaríamos tudo, por causa do amor. Aliás, o amor é o vínculo da perfeição. Você vai ser perfeito em Cristo, no amor de Deus. Amém? Por isso que o Senhor chega para Pedro e diz no final de João: Pedro, tu me amas? Te amo. Se tu me ama, então se o amor está envolvido, apacenta minhas ovelhas. Você ama Deus? Você ama o Senhor? Eu amo. Então, como é que está o seu relacionamento com os irmãos? Tem irmãos, veja que situação, que dizem que amam o Senhor, mas não têm comunhão com os irmãos. Esses irmãos deveriam ler a primeira carta de João. Se dissermos que amamos Deus, que não vimos, e não amamos os irmãos, é mentira, irmão. Você não ama. Você precisa amar. Peça para o Senhor: Senhor, me dá mais amor pelos irmãos. Me dá amor pela tua obra, amor pela tua casa. Que eu possa crescer no amor do Senhor. Que o Senhor possa ganhar o meu coração. Ore, irmão. Medite na palavra de Deus. Lembre-se que nós precisamos, cada reunião que temos, trazer algo para a reunião. Se você tiver esse compromisso,
Cada um de nós teríamos um assuntinho hoje aqui, né? Perguntar, Bruno, o que você leu? Nossa, eu li capítulo 4 de Mateus, tá? E você, irmã Raquel? Eu li tal, o Senhor falou comigo dessa forma. Seria assim a nossa reunião. E que bom, nós temos vários aspectos de reuniões, mas a reunião de comunhão é aquela reunião que cada irmão traz aquela porção de Cristo que ele meditou na semana. Nós temos reunião de ensino, reunião evangelística, nós temos várias reuniões na palavra, mas existe uma reunião que é de comunhão, que é essa reunião que Paulo diz, cada um de vós tem. Amém? Mas, irmãos, a notícia é que se nós não amarmos, nós não vamos ter nada. A única coisa que aquele que não ama tem é subterfúgio para a sua consciência. Ele está driblando mais do que o Ronaldinho Gaúcho. A consciência vem, ele já... Não, mas eu fui fazer isso, eu fui trabalhar, eu fui fazer não sei o quê, eu trabalhei até as 12 horas, eu fiz isso, eu estava fazendo isso, eu estava louvando, eu estava fazendo isso. É muitas desculpas. E todos nós sabemos disso. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade